Certo, nossa peça já está sequinha, então agora nós vamos para os ajustes. E essa peça aqui vai ser muito interessante para vocês aprenderem a fazer ajuste na base da peça, onde a gente fez a emenda aqui na lateral. Isso aqui é muito importante, vai te dar base para todas as suas próximas peças, tá bom? Mas a gente vai começar da parte de dentro. Então, o que que a gente faz aqui? Uma observação geral da nossa peça, né? Então, a gente olha ela todinha para ver se abriu em algum lugar, se deu algum rachadinho, alguma coisa assim. Quando eu olho a minha peça especificamente, na parte de cima aqui, ó, eu não vejo nada, né? Tem as imperfeições que a gente vai corrigir na lixa e tudo bem. Só que, se você observar bem, a gente começa a ver que tem uma fissurazinha aqui, um abertinho aqui. Não sei se vai dar para vocês verem direito, mas tem uma aqui também, que é normal, na hora que seca, puxa um pouquinho, né? Aqui do lado de cá tem um pouquinho também. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos corrigir essas partes agora, né? Depois de secar. Claro que durante o processo que a peça está secando, você consegue ir olhando e fazendo algumas correções. Mas essas aqui realmente só vão aparecer depois de secar, né? Depois que a massa dá uma desidratada. Eu abri aqui a minha massa, vou fazer aquele esqueminha que vocês já aprenderam na outra peça, de pegar um pouquinho dela e vou observar. Posso usar um pouquinho de água aqui, ó, molhei, né? E venho com o dedo aqui passando. Mas eu gosto de usar ela mais em pedaços bem pequenininhos, assim, sabe? Então, aqui, ó, vou passando e vou cobrindo esse rachadinho que ficou, né? Essa fissurazinha que ficou. Peraí. E aqui eu posso usar o meu dedo, eu posso usar aquelas ferramentas, né? Que a gente tem, se você tiver aí. Um cotonetezinho ajuda também, às vezes, né? Aqui eu vou usar um pouquinho o boleador. Ele faz bastante sentido, né? Nesses lugares meio arredondados aqui. Passando devagarinho e vou observando, sabe? Ah, ficou mais um pedacinho. Pega lá mais um pouquinho de massa e vai passando. E vai organizando isso aí. Tampa tudo, né? E depois que você fizer esse ajuste aqui, você vai perceber que ela não vai mais abrir. Ó. Então, essa parte aqui a gente já fez. Tenta deixar lisinho também no mesmo esquema, né? De caprichar aí, ó. Tem uma beiradinha aqui. Vou pegar mais um pouquinho de massa, vou pôr aqui. Um pouquinho. Tem gente que passa batido nessa hora aqui, sabe? Do ajuste. E aí, uma peça que você caprichou tanto, às vezes ali na modelagem, vai ficar com rachadinhos pequenos, às vezes por falta desse olhar mesmo, né? Detalhista, de realmente caprichar depois, voltar. Não fica pensando que porque a sua peça precisou de ajuste tem alguma coisa errada. Sempre vai precisar. Sempre não, né? A gente pode falar sempre, porque pode ser que você faça uma peça e realmente não precise, seja pelo nível de complexidade dela, que é mais simples, né? Enfim. Mas na maioria das vezes você vai precisar fazer o ajuste, tá tudo certo, né? O importante é você saber como fazer esse ajuste e caprichar na hora de fazer ele. Beleza. Ah, Marcelo, então quer dizer agora que eu fiz esse ajuste, eu vou demorar mais um tempão para conseguir lixar? Não. Às vezes no mesmo dia mesmo, mais tarde, dependendo de como foi feito esse ajuste, né? Se você não usou muita massa, já secou. Você já consegue, né, fazer as próximas etapas aí da peça. Tá bem. Então aqui, beleza, vamos observar. Do lado de cá também tem um pouquinho. Vou fazer mais um aqui para vocês verem, depois eu finalizo ela. Só para vocês verem como faz. Então, ó, eu venho cá, dou uma beliscadinha na massa, né? Pego um pouquinho só. E aí eu vou fazer essa partezinha aqui do lado, tá bom? Então, ó, venho aqui, aplico a massa primeiro. Tento não molhar muito no começo, senão ela gruda mais mesmo, tá? Então, ó, apliquei, aperto bastante para essa massa entrar, né? Pondo aqui. Sentiu que ela deu uma aderência melhor, põe um pouquinho de água, vai passando o dedo e apertando ela aí, né? Para ela ficar bem justinha e cumprir o papel dela aí, que é fazer essa correção, né? Esse ajuste.
Beleza. Pronto. Lisinho. Olha lá. Ok. Tem mais coisinhas para ajustar aqui, mais uns 2 ajustes, eu acho, que eu tinha percebido. 1 ou 2? Acho que é um só. Mas não vou fazer agora, é a mesma lógica, né? Então, eu vou virar a minha peça agora. Aí, o ideal é que você faça aqui dentro primeiro, para depois fazer aqui de fora, né? Porque você vai ter que deixar a peça assim depois. Aqui, já é um pouquinho maior o ajuste, no sentido de... Você lembra que na parte de dentro, na conexão, você fez a minhoquinha? Aqui não, né? Ainda não. Então, é agora que a gente vem para esse ajuste. A técnica vai depender muito de como que ficou a sua peça. Como a gente colou muito bem colado aqui, você pode ver que não ficou uma espação, um buraco muito grande. A gente esperou secar direitinho, né? Então deu tudo certo. Mas se a sua tiver com um buraco muito grande, o ideal mesmo é que você faça a minhoquinha mais grossinha e tudo mais, né? Mas percebeu que tá bem tranquilo? Faz uma bem fininha, né? E segue essa mesma lógica. Aqui a gente pode molhar a peça um pouquinho antes, né? Para preparar essa base aqui para receber a massa que está molhada. Aí você se pergunta, então pode colocar massa molhada na peça seca? Pode, tá? E você vai usar essa técnica em outros momentos também, em outras peças. Aprendendo aqui, ó, você já começa a entender o que que você pode e o que que você não pode fazer com a massa, né? Pelo menos eu no início, quando eu comecei a fazer, que eu não tinha aula disso assim, né? Não tinham cursos igual esse aqui, iniciante completo, com as informações, então era teste. E eu ficava muito naquele lugar, nossa, será que pode fazer isso com a massa? Será que isso aqui pode? Então eu imaginava que nem podia massa molhada com massa seca, por exemplo, né? E hoje em dia eu uso essa técnica e muito assim, em várias peças minhas. Vai apertando com o dedo, deslizando para a massa entrar na sua peça, né? Ela entrar. Tá. Aí isso aqui a gente fez usando a própria massa. Agora vamos fazer um pedaço usando a colinha mágica para você ver a diferença, né? Vamos imaginar que tem um buraquinho, ó, tá lisinho aqui já, tá bom? Então, isso quer dizer que já tá legal. Ok. Vamos imaginar que eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó, com a colinha mágica. Também funciona, tá? Eu venho aqui, tiro um pouquinho da minha colinha mágica aqui. Uma parte dela que esteja mais firme, né? Muito molinho também não vai dar. E vem passando, ó. Ó. Passei. Vai cumprir o mesmo papel também, né? Olha lá. Se você olhar de cá que eu passei mais, tampou, né? Então, você pode usar a sua colinha mágica. Qual o critério? Olha, o buraco tá maiorzinho, realmente você vai usar a massa. Agora, é só uma fissurazinha pequenininha, a colinha mágica já consegue fazer esse trabalho, tá bom? E aí, você vai fazer isso em toda a peça. Vou pegar aqui mais um pouquinho de massa para mostrar mais algum detalhe para vocês, por exemplo. Aqui eu não finalizei, né? Tem como a gente ir passando a mãozinha aqui mais, colocando mais colinha. Quer ver? Lá. Ó. Passa. Aí essa aqui você não vai apertar, né? É diferente da massa que você tem que apertar. Se você apertar, ela sai para os lados e não tampa o lugar que você quer. Então, vai passando bem delicadinho assim, ó, até você sentir com o seu próprio dedo que ela cobriu o que precisava. Agora, aqui a gente tem um buraco maior, né? Que compensa a gente pôr a massa. Molha um pouquinho, coloca a massa e vai deslizando ela aqui, vai apertando, né? Tá com uns pontinhozinhos pretos, gente, porque eu usei uma lixa uma vez, de ferro, e ela solta os pretinhos. Mas esse aqui não é problema, porque a gente vai cobrir, né? Então, tá tudo certo, ó. Tá vendo? Então, massa e colinha mágica, a depender aí do buraquinho que você tem que tampar. E aí você vai fazer isso por toda a sua peça, né? Em volta de onde você achar que precisa. Se fez aqui, você já não vai virar ela assim mais, né? Senão você tira. Então, faz a parte de dentro toda, depois você vira a sua peça e faz o lado de cá. Essas imperfeições que ficam aqui, a gente tira com a lixa? Tira. Mas, dependendo da profundidade dela, para você tirar com a lixa, você vai ter que afundar muito a peça. Aí não compensa. Então, só para mostrar para vocês, até isso aqui eu cubro com a massa. Eu deixo pouca coisa ali para a lixa, ó.
vem com a água, vem com a massa, eu vou espalhando. Porque mesmo que fique um pouquinho alto aqui, aí eu vou lixar esse altinho. E a base vai continuar lá. Agora, se fez um buraquinho e você tentar tirar com a lixa, você vai ter que tirar de toda a peça para alcançar aquele nível que ficou. E aí não rola, porque você já deu a espessura da sua peça, né? Então, ó, vou molhando, vou passando os dedos. Quando é assim, até o rolinho dá certo aqui, tá? De te ajudar a amassar. Mas enfim, a gente vai com o dedinho aqui, puxando ela, puxando, puxando, até você sentir que ela não tá tão alta assim, né? Que não tem um relevo tão grande. Cuidado ao apertar a sua peça aqui, né? Por mais que ela esteja seca, é uma peça delicada, né? Então, vai usando uma força local e não apertando sua peça contra a base aí. Muito bem, ó. Aí já tá, né, consertadinho aqui. E aí eu vou fazer isso por toda a minha peça, né? Esse buraquinho, nas laterais todas aqui eu vou passar, né? E aí depois eu deixo secar mais um tempinho, de um dia para o outro às vezes, ou mais tarde, se você, né, encostar na sua peça lá e perceber que já secou, como é só, né, uma camada muito fina, ela vai secar bem mais rápido, tá bom? Fez o ajuste da sua peça, vai deixar ela lá do ladinho secando. Vamos olhar as outras partes? Então, isso aqui você vai fazer nela toda, certo? A sua tampa. A minha aqui, nessa parte, ela não deu nenhum ajuste, mas pode ser que a sua dê uma rachadinha aqui do lado. Se der nessa conexão, você vai fazer a mesma coisa, minhoquinha, molha a peça aqui, não precisa molhar muita massa, e espreme ela aqui, vai espremendo aos pouquinhos, apertando, né? E vai deslizando, tá bom? E aí você consegue fazer essa conexão melhor. Do lado de cá, eu já começo a pensar assim, olha, eu posso resolver tudo na lixa ou posso ajeitar um pouco aqui agora. Por exemplo, quando eu deixei ela secar, tinha alguma pelotinha de massa lá e ficou um buraquinho aqui. Vou deixar para resolver isso na lixa? Não, porque senão eu vou ter que afundar muito minha peça. Então, eu vou lá, pego um pouquinho de massa, molhei. Aqui eu já posso molhar ela também, porque é só um, né, um buraquinho, ó. E vou fazer isso. Não vou deixar para afundar minha peça depois na lixa, né? Então, ó, molho bem, vou deslizando, passo o dedo, vou nivelando ela, né? Ó, nivelei, tudo certo. Beleza. Pronto. Observa o restante da sua peça, vê se não tem mais alguma coisinha, algum rachadinho, alguma coisinha assim. Lembra que sim, você vai passar ela pela lixa, então não é tudo que você precisa resolver 100% aqui, né? Resolva o máximo possível, mas é isso, tá bom? O ajuste foi esse, rachadinho, massinha. O coração é super tranquilo, por mais que ele tenha pequenos ajustes, a gente vai lixar bastante ele, até porque eu quero melhorar esse formato, arredondar ele mais. Na base você não precisa preocupar, é uma parte que vai ficar colada. As laterais a gente vai ajeitar completamente ali na lixa, né? Não teve nenhum buraco, nenhum rachado, então tá tudo certo. Observa se a sua peça também tá legal. Então isso aqui, ó, eu ensinei para vocês como que faz esse ajuste e você vai aplicar nas partes da sua peça que você perceber que precisa.